Bom dia, pessoal. Vamos para a apresentação do quinto grupo do seminário de hoje, né? Que vão falar sobre o prontuário eletrônico do paciente. Paulo, pode começar? Certinho. Então, como o professor mesmo disse, a gente vai falar sobre o prontuário eletrônico do paciente, que é abreviado pela sigla PEP. Os meninos vão esclarecer um pouco melhor o que é o MR e o EHR. O nosso grupo ele é composto pelo Gustavo, o Lafayette, eu, Paulo Victor, e o Pedro Henrique Martins. Esse prontuário eletrônico, ele vai ser uma tecnologia que é utilizada nas instituições de saúde que vão servir tanto para registrar, para armazenar e controlar essas informações do paciente. É válido a gente ressaltar que essa ferramenta ela é possível, com ela vai ser possível a gente reduzir erros, otimizar os recursos, ampliar a segurança e também vai aperfeiçoar tanto o atendimento do médico no consultório, como das recepcionistas, vai facilitar tudo e melhorar essa qualidade de atendimento, agilidade e a segurança dos dados, que inclusive é algo que vem sendo muito tendo um grande valor para esse paciente. E o prontuário eletrônico ele dá mais segurança, já que somente as pessoas que vão ter senha de acesso vão conseguir acessar esse prontuário e não vai ser qualquer um, por exemplo, que vai entrar lá na sala de dados, pegar essa folha onde tinha todos os dados, como era feito antigamente se fosse tudo no papel. Mas é importante ressaltar que no Brasil a gente tem um dado que, infelizmente, 25% das instituições de saúde ainda fazem todo esse armazenamento de dados do prontuário eletrônico por papel. O prontuário eletrônico ele vai facilitar a integração das especialidades, já que se torna fundamental o acesso simultâneo às informações por vários profissionais de saúde, ou seja, vários profissionais de saúde ali de uma mesma instituição vão conseguir ter acesso ao mesmo prontuário e saber o que cada médico diagnosticou, viu ali de alteração, facilitando esse diagnóstico e facilitando também essa equipe multidisciplinar a favorecer o nosso paciente. O prontuário eletrônico ele é muito utilizado nas clínicas e consultórios particular, justamente por deixar mais eficiente o processo, deixar esse processo ágil e seguro, com a proteção de dados. E a gente vai saber toda a informação do histórico do paciente. Então, não vai precisar toda vez o médico perguntar a mesma coisa a esse paciente. Isso vai deixar o paciente barra cliente mais satisfeito e vai favorecer para a fidelização desse paciente. A gente também vai usar o prontuário eletrônico nas policlínicas e hospitais. E ele vai ser muito útil porque ele vai favorecer a troca de informações pela equipe multiprofissional. E justamente a mesma coisa quando é usado em consultórios e clínicas. Não vai precisar dos médicos ficarem perguntando a mesma coisa sempre. Bom dia, vou falar agora um pouco sobre o que é, né, esse EMR. O EMR, né, ele é a abreviação de Electronic Medical Record, né, que é o equivalente ao digital desse registro clínico, né, igual o Paulo falou, que em vez de manter em papéis e armazenado em arquivos físicos, é um registro já online, que é mais fácil ser compartilhado e nem todo mundo tem acesso. Esse EMR, ele contém informações gerais sobre o paciente, né, dados sobre as suas doenças, o histórico médico que foi coletado individualmente por um médico. Já em relação agora ao EHR, pode passar, Paulo, slide. Em relação ao EHR, é o Electronic Health Record, que, por outro lado, ele foi projetado para ser usado como parte de um sistema eletrônico e digital de fato, já que esse software, ele rastreia todo o ciclo e o percurso do paciente e faz com que qualquer profissional, né, médico ou enfermeiro, da área da saúde em geral, tenha a capacidade de trabalhar em coordenação com uma equipe sem precisar recorrer a esses meios de papéis e arquivos físicos, né? Ou seja, nesse caso, não tem apenas as informações do paciente, né? Além disso, também existem análises feitas pelos profissionais médicos que vai ajudar as outras áreas das equipes médicas a interagirem com esse paciente com esse HR. Pode passar, Paulo, slide.
Agora, falando um pouco sobre as principais diferenças, né, entre esse EMR e esse EHR, o primeiro em relação ao compartilhamento de informações, que o sistema EHR, ele foi projetado de uma maneira que pode ser compartilhado com todos os fornecedores envolvidos no atendimento ao paciente, enquanto que o EMR, ele já foi criado e projetado especificamente para usar a organização ou médico específico e seus dados são armazenados na intranet. Em relação também ao acesso do paciente à informação, o EHR, ele contém todos os registros de saúde da pessoa em questão, e esses registros, eles podem ser facilmente acessados e usados pela mesma pessoa para assim tomar decisões sobre o tratamento e os médicos. Por um outro lado, esse EMR, ele já é o prontuário médico do paciente, especificamente para o uso dos prestadores e o paciente tem acesso limitado a ele. Essa informação, ou seja, não sai ali do ciclo de confiança do médico-paciente. Por último, é o acesso às ferramentas de cada um, né? Que como eu falei, é o prontuário eletrônico de saúde, que no caso é o MR, que já vem com várias ferramentas que esses provedores podem usar para tomar decisões importantes em relação ao tratamento do paciente, enquanto o outro tem as ferramentas que são fornecidas pelos sistemas de registros médicos que são limitadas ao diagnóstico do paciente. E é isso. Bom, agora eu vou dar continuidade na apresentação, né? Os meninos aí apresentaram sobre, no caso, o mecanismo, né, do prontuário eletrônico. E agora eu e o Gustavo, né, a gente vai falar um pouco sobre as vantagens de fazer a utilização desse prontuário. A gente vai falar sobre 5 recursos e vantagens que são benéficos, né, para o médico poder, o hospital poder usar esse prontuário, né? Pode passar aí, Paulo. Bom, a primeira vantagem é os módulos, né, que facilitam a interação com o usuário. Então, vai ser uma comunicação mais facilitada e uma interação, né, com o aplicativo mais facilitada, porque antigamente era necessário ficar usando papéis, arquivos, e isso atrapalha muito essa interação. A segunda é a subdivisão em abas. Então, é possível dividir esse prontuário em várias abas e, com isso, poder fazer várias tarefas ao mesmo tempo, sendo assim, otimizando melhor o tempo. Medicamentos pré-cadastrados. Então, é possível também, nesse prontuário eletrônico, consultar e cadastrar medicamentos que aquele paciente usa ou pode vir a usar, facilitando também a consulta, no caso, e facilitando o preenchimento dos formulários, né? Doenças catalogadas também, que são as CIDs, né, no caso, e esse prontuário eletrônico, ele vai ter todas essas CIDs lá já, que vai facilitar também, no caso, o dia a dia do médico, que precisa otimizar o tempo dele sempre, para poder aproveitar da melhor forma, e com a CID lá já, ele não vai precisar ficar preocupando em pesquisar, porque já vai ter tudo pronto lá para ele, então vai otimizar bastante. Pode passar, Paulo. Todo o histórico do paciente em uma única tela também. No caso, o paciente que já veio de algum outro hospital ou de algum outro médico, ele vai ter um histórico já no prontuário, então vai ser possível o médico saber do passado dele, no caso, com alguma doença que ele já vem tendo, e isso vai também atuar de forma positiva, no caso, na anamnese. Modelo de laudo, atestado e receita, que vai ter os modelos lá já para ele poder usar, porque existem vários modelos, e com isso também otimiza sempre o tempo. No caso, prontuário eletrônico, ele vai sim, sempre tentar ter uma melhoria ali no tempo, porque o tempo, no caso do médico em um hospital, é sempre precioso. Eliminação do papel também, porque no caso, em hospitais muito grandes e tal, é preciso ficar fazendo aquele armazenamento de dados de paciente. Eu li também num artigo que fala que precisa ficar 20 anos armazenando esses dados. Então, com o prontuário eletrônico, não vai precisar de um espaço muito amplo para poder armazenar, porque com software lá, como o Pedro já falou, é possível armazenar milhões de arquivos. E comunicação dinâmica também, no caso da comunicação do médico com, no caso, a recepção do hospital ali, o paciente já chega, já faz o cadastro ali e o médico já vai saber todo, no caso é que ele vai saber todos os dados do paciente já, antes mesmo dele entrar para a consulta. Então tem uma comunicação muito rápida entre, no caso, a recepção do hospital, entre o médico, entre o paciente. Pode passar, bom.
Bom, eu vou continuar falando agora sobre as vantagens do uso do prontuário eletrônico. Bom, o primeiro é a continuidade no atendimento ambulatorial. Quando o médico ele faz a primeira consulta, o paciente ele chega na primeira consulta, ele registra várias informações sobre o paciente, como sinais vitais no dia, tipagem sanguínea, e esses dados eles ficam guardados no sistema, e caso o paciente volte outro dia, é mais simples, mais fácil ter já acesso nesses dados já pré-cadastrados. Também temos o acesso remoto, quando a gente fala de saúde, o tempo ele é muito valioso, e se o médico ele não está na unidade, ele consegue ter acesso, fazer uma prescrição, um diagnóstico, análise de um prontuário em caso de emergência, através do prontuário eletrônico de algum lugar que tenha acesso à internet. Também tem a equipe integrada no tratamento, quando vários profissionais eles podem utilizar o mesmo prontuário simultaneamente, registrando todos os procedimentos e as evoluções do paciente, contribuindo para a decisão clínica, para o prognóstico desse paciente. Bom, temos o alerta do paciente, na sua primeira consulta, lá como na continuidade no atendimento ambulatorial, são registradas informações sobre esse paciente e, por exemplo, alergias a medicamentos ou substâncias. E quando esse paciente ele tem um atendimento por um outro médico na mesma instituição, e se ele tentar prescrever a substância que o paciente tem alergia, o próprio sistema ele não vai deixar permitir a prescrição e vai emitir um alerta. Isso vai evitar erros médicos e colabora com o melhor atendimento do paciente. Pode passar, Paulo, por favor. Isso. Também tem uma assinatura eletrônica. Os profissionais, eles têm já, cada um no seu conselho, junto com a numeração já, que nem dos médicos seria os CFM, o CRM, isso ele já tem a própria assinatura cadastrada, digital, e isso faz agilizar o processo de autenticação do profissional e agiliza o processo do paciente. Temos também o registro de administração de medicamentos. Os enfermeiros, quando eles fazem a administração dos fármacos, dos medicamentos ao paciente, eles já inserem no prontuário eletrônico. Isso, como foi falado também, diminui o uso de papel e otimiza a rotina desses profissionais, e também de extrema importância, que já fica lá salvo na troca de plantão. O médico que está entrando, ele sabe quais foram os medicamentos que já foram administrados nesse paciente. Bom, também temos pedidos de exames agrupados. O profissional ele tem a possibilidade de agrupar exames de maneira que fazer mais sentido para cada paciente, para o tratamento de cada paciente. Assim, é mais fácil solicitar exames, somente os exames necessários para cada paciente. Pode passar, Paulo. Eu vou falar um pouquinho sobre também os potenciais do prontuário eletrônico. Uma das grandes tendências do PEP como foi falado, o uso multidisciplinar, tornando o diagnóstico mais preciso, mais ágil, mais seguro. Tem também uma melhor comunicação entre médicos e pacientes, e, como o Lafayette falou, ao eliminar os prontuários físicos, reduz os riscos e a perda de dados, atraso ou falhas que possam afetar esses pacientes. E, assim, para finalizar, com as constantes evoluções do PEP e a consolidação das novas tecnologias do futuro, como o professor citou durante as aulas, pacientes e médicos eles estão entrando cada vez mais na era do compartilhamento, favorecendo a vida e o cuidado médico. Pode passar, Paulo. Foi esse o nosso seminário, aí estão nossas referências. Parabéns, pessoal, uma boa apresentação de vocês, somente na parte vocês falando do EMR e do HR, a diferença deles, né? Isso é muito importante saber que um é direcionado mais para uma clínica, e sim, usando a intranet, que é a rede local, né? A rede local, sem você ter o acesso à internet, né? Não disponibilizando esses dados na internet. E o HR também, a gente sabendo que aí ele já joga os dados em nuvens e coloca várias outras instituições de saúde, clínicas, hospitais, né?
até mesmo o Sistema Único de Saúde, Sistema Público de Saúde, unificando também com os planos de saúde também, né? Então, quer dizer, quando a gente passa do MAR é local e HR é distribuído, né? Parabéns para vocês, eu abro agora para o pessoal, se quiser fazer alguma pergunta para o grupo. Ok, ninguém levantou a mão. Finalizamos, então, pessoal, a apresentação do 5º grupo. Muito obrigado, pessoal. Parabéns pela apresentação de vocês. Valeu, professor. Obrigado. Obrigado.